para darmos continuidade ao não esqueçam, por gentileza, de manter as telefones no modo silencioso durante todos os trabalhos. Informamos novamente que as pessoas que vieram passagens emitidas pela Senad, por gentileza, pegaram o relatório de prestação de contas com a senhora Luciana no credenciamento. Teremos agora o trabalho com o tema Inovações Internacionais frente à política sobre drogas, pragmatismo e direitos. Convidamos para compor este trabalho o professor Ed Engelsman, ex-secretário de Políticas sobre Álcool, Drogas e Tabaco do Ministério da Saúde e Bem-Estar da Holanda. Senhor Júlio Calzada, secretário nacional de Drogas da Presidência da República do Uruguai. Senhor Frank Zobel, pesquisador sênior do Observatório Europeu sobre Drogas. Senhor Alberto Calabrese, diretor nacional de Drogadição no Ministério da Saúde e coordenador da Política Nacional de Prevenção e Controle do Tráfico Ilícito de Entorpecentes do Ministério da Justiça da Argentina. E para mediar este trabalho, convidamos o professor Francisco Cordeiro, da Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS. Para início dos trabalhos, com a palavra, Francisco Cordeiro. Está ligado, professor? Boa tarde a todos. O pessoal aqui da plateia está pedindo para acender a luz aqui. Provavelmente algum problema técnico aí já estão resolvendo. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui. Tem sido um dia longo para todos nós, mas bastante produtivo, os debates que a gente participou e se envolveu até agora. E eu, na condição de mediador, vou então passar imediatamente a palavra ao a primeira representante que vai falar aqui agora, que é o Ed Engelsman. Por favor. Good afternoon, ladies and gentlemen. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer os organizadores por todo o trabalho em organizar esse seminário, a várias pessoas que não têm os mesmos pontos de vista, mas compartilham a paixão pelos temas. Deixe-me me apresentar primeiramente. Eu comecei a trabalhar no Ministério da Saúde em 1976. Acabei de falar com alguém que me disse que tinha nascido nesse mesmo ano. E eu virei o secretário do Comitê Diretivo Interministerial sobre uso de drogas. Depois comecei a trabalhar com álcool, drogas e tabaco no Ministério da Saúde, um departamento que nós temos lá, que culminou no trabalho que eu batalhei para estabelecer no Ministério, porque essa combinação me permitiu perseguir uma política mais integral com relação ao combate às substâncias, ao uso de substâncias. E nós fizemos isso em todos os aspectos: prevenção, bem-estar, saúde. E eu sempre fui bastante intrigado, me intrigou bastante sempre a maneira através da qual a sociedade lida com as substâncias. Eu sempre busquei entender a lógica por trás dessas políticas e parecia para mim que a lógica era: quanto mais pessoas adoecem por causa de uma substância ou morrem por causa de uma substância, menos a população e os políticos estão interessados nisso, e mais provável que essa mesma substância seja proibida pela lei. Então, eu trabalhei por muito tempo no Ministério, até 1992, de 76
a 92. Eu tenho inclusive um apelido lá, não sei se é positivo ou negativo, mas eu por muitos anos me engajei em debates calorosos no sistema das Nações Unidas e da União Europeia também. Eu tenho a característica de ser saco de pancada por muito tempo, porque muita gente critica a posição da Holanda, e eu já trabalhei com minorias e várias outras questões, e representei a Holanda em vários fóruns, inclusive na União Europeia, em Bruxelas, e lá a gente lida com todos os aspectos de saúde. E a gente vê aqui várias pessoas que trabalham e estão comprometidas com a questão das drogas, o que é muito interessante. E, bom, não utilizar drogas é a melhor maneira de evitar qualquer problema. Eu diria que isso é verdade para um mundo perfeito, mas nós não vivemos em um mundo perfeito, nem no Brasil, nem na Holanda. Então a Holanda sempre optou por uma abordagem pragmática. É bastante rude às vezes, mas é o que é e é muito realista. E como o Dr. Benedict Fisher explicou mais cedo, embora não seja completamente satisfatório, é o que nós temos feito. Então, para proteger a saúde pública, onde é que está meu... Acho que ele está procurando o laser. Sim, o equipamentozinho dos slides. Muito bem. A proteção da saúde pública e a redução dos riscos para o indivíduo e também para a sociedade sempre foi a meta central da política de saúde. É uma questão de saúde pública, afinal das contas. Mas quando falamos de riscos, acredita-se que se ter o foco na redução da quantidade deve ter não só a ver com a substância, porque o uso não tem a ver com a mera substância, mas tem todo um aspecto social por trás do uso. Então todas as desigualdades sociais já foram mencionadas na renda, na educação, acesso à saúde, a serviços sociais, moradia também. Todos esses são fatores que podem levar a um abuso de substâncias e inclusive uso problemático de substâncias. Então as abordagens da Holanda sempre foram integradas com o sistema de seguridade social, o que garante uma renda mínima para cada cidadão, cuidado à saúde acessível e também um sistema de saúde acessível, bem como moradia, etc. Então, junto com um alto nível de seguridade social e coesão social na nossa sociedade, isso nos ajudou muito a reduzir os danos com relação ao nível de dependência e desenvolver também a saúde naqueles que já são dependentes. Mas na Holanda isso é tão auto-evidente que eu considero como algo já dado, ou seja, algo que nem foi planejado abordar essa questão dessa forma, até que eu vi o artigo da UNCP. Mas depois de ler o artigo e depois de ouvir hoje de manhã o Gilberto Serra esclarecendo essa questão, a coesão social é importante e tem uma importância decisiva até o ponto em que o uso da droga se torna um problema e não é ainda uma questão na agenda internacional. Eu fiquei muito satisfeito ao ver o artigo, mas a questão é se a comunidade internacional e os governos dentro das comissões de narcóticos das Nações Unidas também compartilham a mesma visão. Existem alguns boatos de que o artigo da UNODC estava sob pressão e foi tornado mais modesto. Mas 30 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com substâncias, 10 anos atrás, na verdade, isso não teria sido possível. Então é um passo formidável adiante. Eu hesito em dizer, mas eu acho que é uma mudança de paradigma também. Vamos esperar
que não seja apenas mais um artigo, mais um pedaço de papel. Então, se as pessoas abraçarem esse trabalho, bom, vamos esperar para que os políticos também coloquem o dinheiro onde suas bocas estão, ou seja, no seu discurso. Mas vocês vão entender que nós não vamos passar por hoje nos detalhes sobre o sistema de bem-estar social e seguridade social. Eu peço desculpas, mas eu prefiro me manter a questões específicas relacionadas a abuso de substância. Agora vou explicar a política canadense e vou continuar a falar sobre política, cuidado e tratamento para uso de substâncias. Em 76, nós fizemos uma diferenciação entre as drogas e o risco inaceitável, sobre a noção de que havia só uma questão da cocaína, e por outro lado também tem os produtos advindos da maconha, sem nenhuma conotação de riscos aceitáveis ou qualquer coisa. Nada poderia justificar a questão. Havia um compromisso político, portanto. Então eu gostaria de esclarecer já desde o início que na Holanda todo o cultivo dessas drogas é ilegal e serão punidos os que o fizerem. Mas o processo jurídico depende do princípio da discrição, o que permite um agente da lei de fazer o seu trabalho em relação ao interesse público. Então, esse é o princípio por trás dos coffee shops. Os coffee shops na Holanda, não me perguntem por que se chamam coffee shops, mas eles vendem, na verdade, cannabis, maconha, que permitem apenas a venda de pequenas quantidades de cannabis a consumidores. A ideia por trás disso é que nós não queríamos processar penalmente os usuários porque isso poderia causar mais danos do que a substância. Esse é um exemplo de coffee shop em Haia, onde eu vivo. É uma rua bastante decente, vocês não veem propagandas exageradas. É uma das regras bem estritas que devem ser seguidas, e também existem diretrizes para usar esse princípio discricionário. Não é arbitrário a nenhum agente da lei, mas o objetivo é oferecer apenas cannabis nesses coffee shops. Nem álcool é permitido. Dessa maneira nós podemos pelo menos tentar minimizar o fato ou proteger a utilização dessa droga de outras experiências. Por muitos anos tem se demonstrado que é possível separar os mercados de maconha e outras drogas, e isso minimiza o efeito de porta de entrada que a maconha tem para outras drogas. E agora os usuários de cannabis têm muito menos probabilidade de comprar drogas mais pesadas do que tinham antes. E atualmente a política dos coffee shops tem uma ambiguidade grande, e muitas pessoas que visitaram a Holanda notam isso. Os usuários podem comprar cannabis, mas os coffee shops ainda são fornecidos por um mercado ilegal, muitas vezes, que é o problema da porta dos fundos, como nós costumamos chamar. E a governança temos tentado fazer a governança desse problema, que ainda não é satisfatória, mas é o que temos trabalhado. Então, no parlamento, o parlamento votou em favor da descriminalização, mas o governo recusou executar a criminalização que foi votada em um posicionamento arbitrário, e ainda é contra. Por razões internacionais, eles não querem, como devo dizer, discriminados mais, como a Holanda sempre tem sido discriminada em fóruns internacionais. Mas mesmo assim, o atual ministro da Justiça diz que agora quer
recolher propostas das 15 maiores cidades, porque as 15 maiores cidades disseram: nós queremos fazer algo diferente, queremos cultivar e vender a nossa própria cannabis e fazer licenciamento para as pessoas venderem em clubes fechados de membros, etc. E o ministro disse: eu estou esperando essas propostas das 15 maiores cidades e vou avaliar essas propostas. E grupos independentes de pesquisadores vão avaliar essas propostas. O que acontece é que daqui a alguns meses talvez isso esclareça mais. Mas o resultado da política de cannabis, que tem estado operacional já por quase 40 anos, é que, apesar do excesso liberal dos coffee shops, isso não levou a um aumento dramático do consumo. Ao contrário, a prevalência com relação ao uso recente de jovens adultos de cannabis na Holanda cai na média da Europa e é, na verdade, mais estável. Em algum lugar no meio desse espaguete todo, como a gente diz, a questão, o uso também está estável. Então, outros dados, podemos ver que nos pilares em azul claro, 1/4 dos cidadãos de 15 a 64 anos de idade relataram uso de cannabis pelo menos uma vez na vida. Então, uma prevalência. Canadá era quase 40%, nos Estados Unidos quase 42% deste grupo, dessa faixa etária. E em azul escuro você pode ver o uso nos últimos 12 meses. Na Holanda vocês podem ver ali 6%, no Canadá 9%, nos Estados Unidos 11,5%. Então a Holanda está um pouquinho abaixo da média, um pouquinho acima da média da Europa. Eu posso dizer que são resultados bem encorajadores, ou seja, a nossa média de uso nos últimos 12 meses continua sendo menor do que a média. Olhando para uma variedade de dados para diferentes países, da minha opinião pessoal e de muitos outros, que as políticas de controle do Canadá, sejam elas liberais ou muito repressivas, têm pouca influência na prevalência do uso. A prevalência do uso da cannabis é quase que resistente à política, embora muitos políticos escolham não acreditar isso. Mas em contraste a esse elo fraco entre a política e o uso, a lei repressiva, as políticas repressivas têm, na verdade, efeitos colaterais negativos nos usuários, nas substâncias, como, por exemplo, adulteração, contaminação, refúgio, e o uso dessas substâncias se tornam mais perigosas em contextos políticos repressivos. Vocês podem ver aqui as taxas de prisões no Canadá. Mesmo vocês podem ver a Holanda ali, NL, para Netherlands, muito mais baixo. E aí, mas essas prisões não é muito claro se é por porte ou se uso ou por tráfico. Mas vocês podem ver a diferença com outros países. O uso na Holanda não é apenas pela posse de pequenas quantidades de cannabis ou outras drogas, embora as pessoas dizem, bom, cannabis não é o problema mais, a Europa tem níveis semelhantes, mas vocês veem a diferença em que em outros países muitas pessoas são criminalizadas só por portar cannabis, só pelo porte de pequenas quantidades de cannabis. O mais importante é que o cannabis está deixando de ser visto como uma parte do desvio social, e não só na Holanda, como em várias outras partes da Europa. E com relação aos efeitos adversos da cannabis, efeitos colaterais, porque existem, inclusive, problemas de ordem psicomental que aparecem em uma idade mais avançada, como a esquizofrenia. Bom, é claro que existem efeitos adversos, essa não é a questão, incluindo dependência. Dependência existe, mas até na Holanda as pessoas pedem tratamento porque existem instituições de tratamento que também estão equipadas para lidar com dependência de cannabis. Então esses efeitos negativos não são negados nem ignorados. Em comparação com álcool, porque álcool é pior do que cannabis, essa questão assim, não é muito útil no debate político fazer essa comparação porque não ajuda, mas alguns estudos também fazem associações entre o uso de cannabis e problemas mentais. A Fundação Berkeley, em
98 fez um relatório com vários aspectos de saúde de cannabis, e é importante também a relação dose-resposta. Quanto mais cedo você começa a usar cannabis, mais provável esse uso é de desenvolver problemas de saúde. Mas existe um outro fator que é de influência decisiva, que é a questão da contaminação da droga. Então, deixe-me explicar isso baseado numa experiência interessante com relação à qualidade da cannabis no nosso arranjo legal de cannabis. Nos anos 2000, a Holanda legalizou o uso de cannabis para propósitos medicinais. Fomos um dos primeiros países a fazer isso. Em 2003, a cannabis farmacêutica estava disponível em farmácias para pacientes de doença crônica. Para várias indicações médicas, esclerose múltipla, dor pesada e vários outros exemplos. As empresas especializadas que cultivam cannabis na Holanda e fazem o processamento e empacotamento, tudo é processado de acordo com padrões farmacêuticos. Então existem vários controles de qualidade e o programa é supervisionado pelo Departamento Nacional de Cannabis Medicinal. Fica dentro do Ministério da Saúde. E isso é onde a experiência vem. Nós tiramos amostras dos coffee shops, selecionados de maneira aleatória, e comparamos essas amostras com a cannabis encontrada nas farmácias, que são as amostras de cannabis medicinal. E descobriram que todos os coffee shops, as amostras dos coffee shops estavam contaminadas por bactérias e fungos, inclusive tóxicos produzidos por fungos como aspergilos, podem causar sintomas psicóticos. Então, cannabis não controlada, adquirida de fontes ilegais, tem um custo inestimado de toxicidade neurológica. Então, temos que questionar algumas das pesquisas sobre o uso de cannabis, porque o efeito de quais substâncias, qual é a qualidade das substâncias que foram utilizadas nessas pesquisas. Então temos que questionar também que tipo de cannabis essas pesquisas utilizaram. Agora vamos falar sobre usos. Nos anos 70 não começamos com redução de danos. Nós ouvimos aqui sobre comunidades terapêuticas e na época isso também era uma ideia dominante no país, mas muitas pessoas não eram capazes de se manter e existia uma taxa de desistência alta porque as pessoas eram expulsas dessas comunidades e isso agravava o problema. Então, bem cedo a gente desenvolveu alternativas para esse tipo de tratamento de uso de substância. E nos anos 70 nós introduzimos o cuidado de baixo limiar ou de fácil acesso, indo aonde estão os usuários com salas de consumo seguro e depois, inclusive, terapia para heroína. Então, essas intervenções revolucionárias resultaram quase no desaparecimento do HIV entre pessoas que usam drogas injetáveis, contribuindo para os danos do uso de drogas na Europa. Então, passando adiante, a nossa abordagem sempre foi pragmática. Foi muito interessante ouvir a apresentação do Dr. Benedict Fischer, que ressaltou vários aspectos, e é interessante, não cobre tudo, claro, mas na Holanda o ministro da Justiça, que era de um partido de centro, abordou essa questão mais de 25 anos atrás em uma conferência global das Nações Unidas em Viena. E eu fiz algumas anotações de referências, de citações, e naquela época as drogas substitutivas eram tabu. Então a citação é: nós tentamos perseguir uma política de drogas realista baseada em fatos, ao invés de uma política dramatizada. A proteção do bem-estar social e a saúde melhorada naqueles
que são dependentes deve ser a nossa meta principal. O governo da Holanda está consciente da necessidade de prevenir o máximo possível uma situação onde os lucros da droga causam mais danos do que a própria substância. Nós estamos no meio de um dilema, que é de tentar desencorajar o abuso de drogas por causa de seus efeitos diretos na neurologia dos usuários, mas ao mesmo tempo nós vemos várias pessoas atingidas por problemas que vêm da característica ilegal, como drogas ilegais associadas com crimes, com doenças aproveitadoras e rejeição social. Esses problemas constituem problemas secundários, os efeitos colaterais não intencionais de uma política que seria bem intencionada. Nós não ignoramos esses efeitos e tentamos tomar uma que balanceie ou equilibre esses efeitos, mas nunca devemos cometer o erro de confundir os problemas primários com os problemas secundários. Os problemas primários devem permanecer fundamentais para a nossa política de drogas, incluindo as medidas legislativas. E essa foi a citação do ministro da Saúde. Ele falou por muito mais tempo, e imaginem o que aconteceu na sala enquanto as pessoas ouviam ele. Nas minhas próprias palavras, não confundam os efeitos do uso da droga com o efeito da política. O governo cria políticas que criam danos e o governo da Holanda não culpabiliza os usuários pelos efeitos nocivos. Eles são vítimas da guerra das drogas e temos que mostrar uma modéstia na abordagem para abordar as pessoas que precisam de cuidado, ou seja, uma atitude não coercitiva. Para aqueles que quiserem, existem uma variedade de clínicas de reabilitação, de desintoxicação, mas a principal meta da saúde tem sido melhorar a sociedade. A metadona como terapia de substituição já começou nos anos 70 e agora temos mais de 10 mil viciados em heroína passando por terapia de substituição. 10 anos atrás ainda havia 15 mil usuários e antes ainda tinha muito mais. Então está diminuindo, é um grupo que está reduzindo. Com relação à AIDS, a pandemia da AIDS, quando a epidemia surgiu nos anos 80, muitos programas de troca de agulhas foram lançados e avaliados e agora estamos medindo isso com os de metadona, com cuidado onde estão as pessoas, regras de cuidado, porque, na verdade, apenas fazendo isso, o HIV pode ser contido entre os usuários. Isso tem diminuído na Holanda, e vocês podem ver com relação a todos os outros países europeus, tem taxas muito mais altas. Então, os usuários sabem os riscos e tomam as precauções. E como resultado, o HIV entre usuários, bom, nunca existiu como no resto da Europa. Um outro exemplo também desse tratamento para a heroína foi o que nós desenvolvemos há cerca de 10 anos e agora temos 700 pacientes em 16 cidades holandesas. Não é muito, mas é o que nós conseguimos fazer. Como também agora a própria heroína também é utilizada como um fármaco. E o próprio programa do governo nacional é prescrito pelo governo, por médicos. As pessoas podem participar do programa. E eu só tenho mais 5 minutos, não vou poder aprofundar aqui. Mas nós conseguimos determinar, desenvolver e, além disso, avaliar e controlar, e de uma maneira muito bem sucedida também, sermos respeitados no mundo inteiro em termos de tratamento para dependentes de drogas. Então, o que acontece no nível assim internacional? No início dos anos 80, como eu disse, às vezes nós estávamos altamente criticados, éramos sacos de pancada. Então, temos aí a questão da ideologia, que se você consegue resolver o seu hábito, nós vamos ajudar. Se não,
você então vai morrer, você não nos importa, não nos culpe. Então, na verdade, essa questão da responsabilização, criminalização do usuário não é algo que nós aceitamos ou acreditamos enquanto princípio. Na verdade, isso nunca fez parte da nossa saúde pública. Vou lhes dar um exemplo. Durante muitos anos, os médicos prescreviam medicamentos para baixar a pressão das pessoas que tinham hipertensão. Então, por que isso deve ser permitido? Porque, na verdade, os médicos poderiam fazer com que os pacientes mudassem seu estilo de vida, fundamentalmente por fazer mais exercício físico ao invés de tomar um remédio. Porque a atividade física pode reduzir, sim, a pressão sanguínea em muitos pacientes. Vamos dizer que isso é a responsabilidade do paciente? Mas não é assim. A Organização Mundial da Saúde estima que ser inativo ou sedentário causa entre 21% e 25% de todos os cânceres de mama e de colo do útero. Nós temos ali cerca de 27%, na verdade, de diabetes tipo B2. Temos também muitos danos às pessoas. E por que as proibições não foram colocadas contra a vida sedentária e gastar dinheiro nessa área, que traria muito lucro? E esse é o caso. Assim é que a coisa se coloca. Embora toda a crítica dos anos 80, agora existe uma maior aceitação dessa abordagem de redução de danos. Já está muito bem publicado um relatório a respeito da efetividade dos programas de troca de agulhas estéreis, de modo que não leve a um número maior de usuários, na verdade até reduzir aí a infecção substancialmente do vírus HIV. Mas não se encontrou nenhuma evidência de nenhuma consequência negativa desse programa. Há poucos anos, a Associação Mundial de Redução de Danos disse que 84 países que são a favor do sistema de redução de riscos desenvolveram uma política e a colocaram em prática. Então, apesar do desenvolvimento positivo que vem acontecendo, que o diretor executivo da UNAIDS fez ao publicar o novo relatório, ele diz assim: apesar de evidências na questão das intervenções para redução de danos, a cobertura ainda é chocantemente baixa. Fecha aspas. Então, para concluir, eu quero deixar isso para pensamento para vocês, porque existe um grande desafio, um enorme desafio para parlamentares, para nós todos da sociedade. Muito obrigada. Obrigado, Dr. Engelsmann. E imediatamente eu já passo a palavra para o Dr. Julio Calçada, secretário nacional de drogas da Presidência da República do Uruguai. Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite ao governo do Brasil e a todos os envolvidos nesta oportunidade por estar aqui e poder compartilhar com todos vocês isto que nós estamos tentando fazer como política pública sobre drogas no Uruguai. Foi sugerido que nós falássemos sobre inovação e o pragmatismo em relação aos direitos e a correção. Eu não sei se eu vou alcançar falar de tudo isto. Primeiramente, nós precisamos saber o lugar do qual nós vamos falar a partir do meio acadêmico, se das organizações sociais, se da gestão política, que é, na verdade, a gestão política é o lugar do qual a mim cabe desempenhar neste momento. A princípio, como marco geral, eu vou tomar aqui as palavras da Francisca Florenciano, porque eu entendi que nós estamos convencidos de que as políticas nacionais elas devem ser desenhadas em função das realidades nacionais. Essas realidades na região e no mundo, elas são extremamente diferentes. E, lamentavelmente, nos últimos 50 anos, houve políticas que quiseram fazer uma unificação destas realidades sem considerar os aspectos culturais, as idiosincrasias, as realidades institucionais dos povos e dos estados. Eu quero começar
Retomando algo que ontem me marcou à noite, nas palavras do Paulo, quando ele disse que, na verdade, isso é uma condição de tempo e não de autoridade. E, na verdade, as políticas sobre drogas que marcaram os últimos 50 anos, elas não deram os resultados esperados na realidade. Isto foi bastante repetido já nessas duas jornadas. Então, cabe a nós perguntar por quê. Claro que há muitas explicações. Em nome da CICAD e de todos os órgãos aqui representados, foi apresentado o relatório da OEA, e eu acho que isso é um bom manual para que nós entendamos a realidade do ambiente político, desses resultados, dessas políticas da atualidade. No nosso ponto de vista, uma explicação possível seria a de que uma realidade cada dia mais complexa não pode ser compreendida ou explicada ou até mesmo transformada a partir de um paradigma único ou monocromático. A questão dos usos e das drogas ou dos usos problemáticos dessas drogas, inclusive da adição a essas drogas, tem a ver com a cultura, com a economia, com o desenvolvimento social, com a interação social, cultural, educacional, laboral, que uma sociedade alcança dentro do seu desenvolvimento histórico. Então, compreender e explicar e até mesmo modificar a relação das pessoas com as drogas em suas sociedades e comunidades, para poder fazer isso, é preciso mudar esta visão, é preciso ter uma visão mais complexa, uma visão que considere mais elementos. Então, em que nós podemos inovar? Esta é a pergunta que foi feita aqui. Eu acho que a primeira coisa é compreender e poder explicar o fenômeno. E isso requer aquilo que nós podemos chamar de mudar o eixo, ou seja, extrair a própria substância, como disse o professor Neri no painel anterior, tirar o papel protagônico do centro da cena e incluir outros atores, a saúde, a forma de convivência social, e incluir dentro de tudo isto também as formas de controle social, a coesão que uma sociedade alcança e as formas de coesão social possíveis. E como ser pragmáticos fazendo esse trabalho? Isso pode parecer repetido, mas eu gosto dessa frase de alguém que disse que não é possível. Há uma tradução que talvez até seja um pouco ridícula, mas que diz que não é possível fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, nós não podemos continuar sempre com as mesmas coisas. Então, o pragmatismo dentro dessas políticas que nós queremos desenvolver no Uruguai não significa renúncia ou claudicação. Ele, para nós, é uma questão de sensatez. E o pragmatismo não é dizer, eu não posso fazer isso e abandonar esse projeto. Para nós, o pragmatismo consiste em reconhecer a necessidade de deixar de lado essa onipotência e reconhecer que nós estamos percorrendo um caminho equivocado e, a partir dali, traçar um novo caminho. Isso é o que nós estamos tentando fazer no nosso país. Talvez já tenha sido dito, mas não está demais repetir, nós temos 3.300.000 habitantes e a nossa população, que é de 15 a 64 anos, é de 1.560.000. Então, nós não estamos falando nem mesmo de uma cidade média do Brasil ou de outros países grandes. Então, essa é a nossa realidade. Essa é a realidade que nós temos e como nós podemos desenvolver uma política pública em relação a essa realidade dentro da coesão social. Nos últimos anos, nos últimos 8 anos, mais exatamente, houve uma redução da pobreza de 34% para 11,8% no Uruguai. A indigência desceu de 1,5% para 0,5%. Os índices
Esses índices indicam que a sociedade uruguaia é mais igualitária atualmente que 10 anos atrás. A nossa sociedade cresce e nós acreditamos que em 2012 o futuro será melhor que é o da atualidade. Então, a partir do ano 2008, houve uma reversão da corrente migratória que o Uruguai passou desde os anos 60 até os anos 2000, porque naquela época saíram 400 ou 500 mil pessoas do Uruguai. Hoje, o nosso país recebe uruguaios que saíram e também recebe imigrantes da região. Nesta sociedade que avança em termos de coesão social e que conta com uma visão positiva de si mesma e do seu futuro, ainda assim aumenta a criminalidade. E isso pode ser surpreendente, porque na própria esquerda, dentro da visão que nós tínhamos, a criminalidade, nós acreditávamos que ela ia diminuir naturalmente, mas esse paradigma começa a cair. A criminalidade cresce levemente, mas ela está crescendo. Ela passou de 5,3 para 7,2 em 2012. Então, nós estamos numa média ainda positiva em relação à América Latina, que tem uma realidade muito diferente, se nós compararmos com Honduras ou Guatemala, onde a criminalidade é uma taxa até de 80%. Mas para a nossa percepção do Uruguai, que estamos sob outros parâmetros, os índices são relevantes para nós. E os crimes que aumentam são os categorizados como ajustes de contas e tem muito a ver com tráfico de drogas e disputas de territórios vinculados ao tráfico de drogas. 80% do tráfico de droga para consumo interno é de maconha. Outros aspectos da realidade são epidemiológicos. O consumo de álcool no último mês do Uruguai é de 70%. O de tabaco ou cigarro é de 87% e a maconha 8%. Para leer esta realidad, nos vamos a ver los riesgos y los daños que estas sustancias generan. Agora vamos ver as consequências dessas substâncias. Considerando que nenhuma dessas drogas são inócuas e que elas não geram os mesmos danos, no Uruguai nós começamos um processo de regulação em relação a esses mercados de drogas. E o primeiro mercado que nós regulamos foi o mercado do tabaco. Nesse mercado, nós entendíamos naquele momento que ele tinha um maior impacto no ponto de vista sanitário no nosso país. E nós pudemos medir no ano de 2011 e 2012, dentro das universidades uruguaias e norte-americanas, o impacto dessa regulação restritiva desse mercado de tabaco. E nós encontraram que diminuíram 22% as doenças cardiovasculares. O consumo dos adolescentes baixou de 32% para 12% em relação ao público adolescente. E o consumo geral caiu, e ele caiu também em nível de mulheres. Ele caiu em níveis gerais, mas não diminuiu quanto ao consumo feminino, o consumo de tabaco. Então, nós enviamos ao nosso parlamento um projeto de lei, 2 projetos de leis, um deles que controla a distribuição e o consumo do álcool e outro que regula o processo de financiamento, produção, distribuição, armazenamento e distribuição da maconha. Essa regulamentação é de caráter restritivo. Ela não está dentro dessa perspectiva que muitas vezes nós entendemos como falsa de proibição ou liberalização. No Uruguai,
Atualmente existe um mercado de mais ou menos 120 mil pessoas que consomem a maconha por ano. Nós não estamos inventando o mercado. Existe já um mercado consumidor com as suas próprias regras, regras marcadas pelas organizações criminosas. Nós, então, não estamos liberalizando ou promovendo um mercado. Nós estamos regulando um mercado já existente. Nós estamos colocando sob o controle do Estado um mercado que hoje está em mãos das organizações criminosas. Isso porque nós acreditamos que uma política para o futuro, uma política sobre drogas em geral, deve, primeiramente, promover políticas intersetoriais com um foco transdisciplinar a partir de uma visão ética sobre os direitos humanos, propiciando um marco regulador sobre uma menor prevalência das drogas. Isso pode parecer contraditório com o eixo planteado, colocado aqui, proposto neste fórum, mas nós queremos aprofundar em formas de coerção social e coesão social também sobre coerção sobre essas organizações criminais e entrar com formas de coerção também sobre essas organizações criminosas que colocam em jogo a saúde da população. Então, este é um paradigma a partir do qual nós estamos desenvolvendo as nossas políticas. E é a partir deste paradigma que estamos trabalhando com um projeto de lei que regula na sua totalidade, sem deixar que nisso entrem a questão da produção, distribuição, armazenamento da maconha ou da cannabis. Então, nós estamos trabalhando no Uruguai, nos anos 30, foi regulamentada a produção do álcool e agora nós estamos trabalhando na regulamentação de tudo que é a distribuição, a produção do álcool, e isso implica colocar restrições, como nós fizemos no caso do tabaco, a tudo o que é essa questão mercadológica aplicada a esta substância. Isso é o que eu gostaria de dizer para vocês. Muito obrigado.